Boa noite, bom domingo para todo mundo. Hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, que tem uma história de alto valor, que quando eu ouvi a primeira vez, não preciso ouvir a segunda. Eu vou dar uma dica, eu já vou começar dando uma dica para você que tá ouvindo, que você já é membro, já assina, já assiste, já compartilha, já deixa seu comentário, sua sugestão. Quando você ouve uma história e ela é verdadeira, você sente em cada célula sua, você não precisa ouvir duas vezes. E eu aprendi isso, sempre fui muito estudiosa, não que eu fosse sempre 10, não, sempre fui uma aluna medíocre, né, na escola e nas faculdades que eu fiz. Porém, eu nunca fiz uma anotação na minha vida. Todas as minhas anotações eram mentais. Por quê? Porque eu entendia, eu absorvia o conhecimento. Eu sempre pensei assim, quem anota não entendeu nada. E quem faz pela segunda vez é porque repetiu, tá? Então, a primeira vez que eu ouvi a história dessa mulher grandiosa, eu absorvi. Então, eu não preciso, eu tô lá. Não precisaria ouvir duas vezes. Mas você que tá em casa, ouça uma vez, mas ouça com qualidade. Ouça com verdade. Ouça com a sua mente aberta. Para você entender e se colocar num lugar, porque de repente a sua realidade não é essa. Então você muitas vezes não consegue se colocar num lugar de uma pessoa que tem que vencer dentro de muitas adversidades e de muita dificuldade, sendo mulher no Brasil, né, sendo do Nordeste. Então é muito mais complicado. Ser mulher já é complicado no Brasil. Ser branca privilegiada também, só que você ser do Nordeste, você não ter condições e as pessoas te falando não, piorou 1 milhão de vezes. Só que se você não dá ouvido para ninguém, vai lá e faz, você constrói uma história e deixa um legado no mundo. Esse legado, a doutora Brenda, que está aqui comigo agora, muito prazer te reconhecer. E você está aqui no Tralala Talk, que não é um podcast, é um bate-papo, né? E quando eu ouvi a sua história através da Daniela Lemos, você é advogada da Daniela Lemos, sim, hoje, né? Sim. E de outras pessoas da área criminal. Sim. E eu fiquei muito impactada com a sua história, porque quando eu olhei para trás e vi você emocionado de óculos ali, com tanta sabedoria, mas muito humilde. Agradeço a introdução e agradeço o convite de estar aqui para esse bate-papo. A introdução é sua. Você percebeu que tudo que eu falei é sobre você? Sim. Se não fosse você existir e fazer o movimento que fez, eu não teria essa introdução. Eu não poderia fazer nada sem você. Mas emociona. Entende? É você. Então você se emocionou com você mesma. Sim. Me conta um pouco não, conta bastante, que eu quero saber bastante de você. Onde você nasceu, doutora Brenda? Eu nasci em Açu, uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte. Sou filha de uma professora e de mecânico. Sou de uma família que tenho 3 irmãos, somos um total de 4. Um atrás do outro, assim, uma escadinha. Minha mãe todo carnaval estava grávida. E eu cresci na cidade de Açu, né? Cidade interior, pequena. Quantos mil habitantes? 60 mil habitantes. E quando eu completei 15 anos de idade, no interior não tinha para fazer o segundo grau, só tinha aquele antigo magistério. Então, para você cursar o segundo grau, você tinha que sair da cidade. Aí minha avó morava na capital, Natal. Aí eu fui mandada para casa da minha avó para terminar o segundo grau, para estudar. E como foi isso para você? Pronto. Foi uma mudança do interior para a capital, mas eu fui para estudar, entendeu? Quando eu terminei o segundo grau, e meu pai, ele desde de pequeno, ficava falando para os amigos, minha filha disse que vai ser médica. Eu nunca tinha falado isso, mas ele dizia isso.
Olha. quer ser médica, que vai ser uma doutora e blá, blá, blá. Então, com Vai essa... ser uma doutora, olha Doutor, só que foi, interessante. mas para ele era médico. É. Ele queria ter um filho vestido de branco. Eu quase ia sendo mãe de santo. Para realizar o sonho dele, né? Doutora Zé Pilintra. Então, assim, Isso. ele não deixou. Como era aquele povo do interior bem bruto, bem, não sei o que, minha filha, você vai ser doutora, você vai ser médica, não sei o quê. Então, para fazer a vontade dele, quando eu terminei o 2º grau, que eu estudei para fazer vestibular, eu só prestei vestibular para medicina. Não, mas minha vontade sempre foi para a área de humanas, fazer direito. Sempre tive essa vontade. Mas você queria realizar o sonho do seu pai. sonho dele, então eu fiz, me matriculei, fiz inscrição de 3 vestibulares, um da capital, um do interior que não era medicina, mas era enfermagem, era um vestibular super concorrido, e outro na cidade da Paraíba, prestei os 3, e não passei em 2 de medicina, mas passei no de enfermagem, que era numa universidade estadual, no interior. Aí, como eu passei em enfermagem, era naquela época um curso bem concorrido, naquela época ser enfermeira, não sei o que, só tinha 20 vagas e tal. Ele foi lá e fez minha matrícula na faculdade. Você vem morar aqui, não sei o que, no interior, para fazer essa faculdade que é estadual, é muito respeitada, blá, blá, blá. E com isso eu tirei a vaga lá de uma pessoa, porque ele foi lá. E no dia que foi começar a aula, eu disse, pai, eu não vou. Eu não E vou. ele? Eu não vou. Ele, você tá louco, a universidade estadual, gratuita, uma concorrência altíssima, não sei o quê, num curso bom. Você tá doida? Você vai fazer o que da sua vida? Não sei o quê. Você não conte mais comigo para nada. Eu vou fazer direito. Ele, quem vai pagar? Começou assim, já começou, quem vai pagar? Eu disse, não sei, não sei. Mas eu não vou. Aí ele fez, pois não conte comigo para nada. Você acabou com o sonho dele, as expectativas dele. Não conte comigo para nada. Aí eu fui procurar o curso de Direito, tinha em algumas universidades particulares lá em Natal. Sim. Eu pedi para minha avó o dinheiro da inscrição, numa faculdade lá de Direito, passei no vestibular. Quando passei, e agora, como é que paga a faculdade particular? O universo proverá. Aí eu fui para os classificados de jornal naquela época fui procurar emprego. Aí consegui um emprego que, vem aqui no escritório e tal. Quando cheguei lá, eles me deram uma mala com rodinha e dentro tinha secador de cabelo, escova elétrica, receita de bolo, para você sair vendendo de porta em porta. Vendedora, itinerante. Itinerante, de porta em porta. Era esse leque de coisas, eletrônicos, não sei o quê. Você pegava a malinha, saía, passava o dia todo e no final trazia o lucro para aquela empresa. E você ficava com uma porcentagem? Com uma porcentagem do que vendesse. Tá. E para começar a faculdade, que eu comecei a fazer isso. Aí me matriculei e comecei o curso de Direito, sem apoio nenhum do meu pai, da minha família, só com esse trabalho mesmo para pagar a faculdade. Morando com a sua avó? Morando com minha avó. Eu consegui o FIES. Eu lembro do FIES. O FIES foi legal pra mim, porque eu morava na Paulista, mas eu não tinha dinheiro pra pagar mensalidade. Não, você que morava na Paulista é branca. Na época, né? O salário mínimo era R$350 naquela época. E eu consegui o FIES e a faculdade era 300. Então me sobrava R$50 para comprar de vale transporte para ir para a faculdade. Entendeu? Então foi bem difícil. E na hora que você sentou na cadeira, e quem fez direito sabe, eu fiz direito também. Boa noite, doutores. O que você sentiu? A alma arrepiou? Não, demais, demais. Então, eu fiz a faculdade toda, por me destacar na faculdade, eu consegui um estágio numa empresa maior. Dessa empresa, quando acabou os 2 anos de estágio, eu me tornei funcionária dessa empresa, num cargo já melhor, gerencial. Mas dentro da área de direito? Dentro da área de direito? Da área de direito. Tá. Você tem lá uma instituição que faz essa ponte de os estudantes com as empresas para estágio. Tipo CIE. Exatamente. Tá. É o CIE. É o CIE. Sim, Então, eu fui conseguindo levar a faculdade, os 5 anos de faculdade. E a muito custo, porque era difícil, porque eu estudava numa faculdade particular, Que ano era isso?
2000, no ano 2000. Temos algo em comum. É. Além de sermos arianas, eu também iniciei a minha faculdade de Direito em 2000. Pois é. Então, assim, era difícil essa briga de classe, porque na minha sala só tinha playboy, todo mundo ia de carro, eu já morava na periferia, ia de ônibus, e não sei o quê, para sair para as festas no fim de semana não dava com aquela turma, mas eu era bem integrada. E já estava no último ano, aí no último ano se juntou os meus 5 melhores amigos, tinham dinheiro, tudo filhinho de papai, não sei o quê. Todos ricos. Todos ricos. E montaram um grande escritório. Eles pegaram o nome da avó de um deles, que era uma jurista bem conceituada lá em Natal. Colocaram o nome dela e abriram esse escritório gigante, cada um com a sala, não sei o quê. Todos homens? Tinham 4 homens e uma mulher. Tá. E me chamaram para a inauguração. Eu digo, eu não estava nem sabendo desse movimento. E eu disse, mas não entendi por que vocês não me chamaram. Para compor? Para compor o escritório. Sim. Nós éramos uma turma. Assim, como você ousa não me chamar para não, eu não entendi nada. Eu vou no coquetel de estreia. Eu disse, que escritório? Não estava sabendo de nada. Aí ele fez, você investir com que dinheiro? Isso foi o primeiro soco. Amor, conhecimento é dinheiro. Mas foi o primeiro soco do estômago da gata aqui. Eles falaram bem assim na tua cara. Foi, tipo, e aí? Você não tem dinheiro e não Brenda, aqui teve um investimento e tal, como que você ia? Mas nem, tudo bem. Aí, nesse dia eu vi que tinha uma sala que eles estavam usando, era tipo uma despensa. Eles estavam usando como despejo, tinha cadeira que não se via, lata de tinta, não sei o quê, bem pequenininha, assim. Acho que tinha uns 15 metros quadrados, sei lá, pequeno. E eu disse, e essa sala? Deixa eu atender aqui. Colocou a mesa. Ousada. Foi. Aí ele disse, vai atender aí. Eu disse, que show. Eu digo, já é um começo. Eu ia atender aonde? Já é um começo. Tá certo. Eu peguei uma mesa e cadeiras dispensadas por eles. Tipo que não se viu na decoração, que ficou. Botei, só tinha a minha cadeira, a mesa e a cadeira do cliente. Se fosse 2, não tinha como entrar. Entendi. E aí eu comecei, eu não tinha feito a OAB ainda. Tá. Ela estava no final. Alguém tinha que assinar as petições. Sim, mas aí, por incrível que pareça, eu conheci o marido de uma pessoa que trabalhava comigo, ele era marceneiro, e ele conversando comigo, ele fez, Brenda, você sabia que eu tenho OAB? Eu digo, de onde você tirou essa OAB? Ele fez, há muito tempo atrás, não precisava fazer prova, e eu me formei em Direito lá no Acre, e eu tenho OAB, eu tirei a OAB. E essa sua OAB é válida? Ele fez, E se você quer pagar? Ele fez, não, eu sempre tive, sempre fui inscrito, só paga anuidade. Paga anuidade, tá aqui. Aí eu disse, pois então é você que vai assinar pra mim. Aí ele assina. Então eu comecei a pegar processos. Eu fiz a prova, certo? Eu fiz a prova naquele último ano. Sim. Passei, só que você não recebe no mesmo ano. Você recebe em janeiro, Sim, tem que fazer um juramento. Uma solenidade e tal. Eu tinha feito a prova, tinha passado na primeira, faltava a segunda, então eu estava nesse tempo. Mas eu comecei a pegar processos de amigos, da família, besteirinha, coisas, e fazer. E ia também para a delegacia de plantão. Toda noite, quando dava 10h30, 11 horas, eu ia para lá e o delegado tá fazendo o que aqui? Literalmente porta de cadeia. Tá fazendo o que aqui? Aí eu digo, não, eu vim aprender. E lá eu aprendi muito. Chegava casos. Nessa época tinha carceragem ainda nas delegacias. Tinha carceragem. Lá no plantão tem carceragem. É. Que chega e leva direto para lá. Sim. Então eu aprendi muito com esse povo aí. Na prática. Na prática, era na prática. Então fui fazendo. Nesse inteirinho, antes de concluir a faculdade, apareceu, de madrugada, 2 horas da manhã, o meu telefone toca. Uma amiga minha fez, Brenda, aconteceu um acidente agora e tem 2 amigos meus envolvidos e eles estão precisando de um advogado. Tem como você ir lá? Eu digo, tem. Aí eu fui, né? Quando eu cheguei no local, o caso eram 4 jovens dirigindo, bêbados, atropelaram um pessoal de um carrinho de cachorro-quente
atropelaram 9 pessoas, 4 morreram na hora e o resto ficaram feridos. E eu peguei esses jovens e fui para a delegacia sem a OAB, mas o delegado fez, a gente vai fazer a oitiva aqui, você acompanha? Você acompanha. Porque precisava de alguém. Era. Aí eu acompanhei a oitiva, Quando eu saí de manhã, já era... Flagrante delito tem que ter alguém acompanhando. Quando eu saí de manhã, já tava aquele gama de repórteres, de jornal, tirando foto. E aí, doutora, não sei o que, o caso. Eu falei como advogada, né? Mas eu falei, foi assim, assim, assim. Mas aí eu pensei, quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, cara, eu vou procurar o melhor criminalista de Natal e vou ficar nesse caso, porque aí ele vai me orientar. Vai ser um caso meu, mas o melhor criminalista era um professor meu. E eu chamei ele para fazer essa parceria e ele fez top. Porque tem que ter alguém com a ordem para poder exatamente. assinar. Aí eu fui para todos... Isso aí foi o primeiro boom, né? Porque aí a família realmente aceitou o contrato, fechou um contrato. Na época, eu nunca vou esquecer, 100 mil reais, eu nunca tinha visto nem dinheiro na minha vida. E que ano foi isso? Isso foi 2004, foi quando foi. Hoje seria equivalente a 400 era muito, reais. Pra mim era dinheiro que gente besta não conta. Eu dei 30% pro... Sim, adoro sotaque, acho lindo. Eu dei 30% lá pro advogado. E ele passou a me acompanhar. Só que a mídia estava muito em cima e como eu fui a primeira, só no escritório todo mundo só me procurava. Aí eu dei entrevista, me senti famosa, o ego foi lá para cima. Ai, que delícia. Foi. Só que eu era muito ingênua nesse sentido. Quem nunca comeu melado... Quem come se lambuza. Então eu achava que eu estava milionária. Eu achava que todo mês eu ia ganhar 100 mil reais. Então eu aluguei uma casa com quadra de tênis, fui para a Copa da Alemanha, comprei 2 carros, fiz um... Rica! Eu estava rica! Eu estava deslumbrada. Não tinha ninguém que dissesse assim, puxe... Mas eu acho que todo mundo tem que passar pelo deslumbre, pra entender. Todo mundo tem que passar pelo Não deslumbre. tinha ninguém que dissesse assim, ei, vem aqui, que não é assim não. Isso aí é um caso. Né? Volte para a luz. Né, Caroline? Não teve essa pessoa que me disse. Sim. Então, eu fui para a Copa da Alemanha, quando eu cheguei lá, o Brasil já tinha perdido. Esse insight é muito bom, porque tinha perdido. Eu vou fazer o quê? Quando cheguei lá, eu não fui para jogo nenhum. Acabei indo para o Europa Park. Sim. Quando cheguei no Europa Park, eu assisti um show de 2 palhaços e me emocionei e fui conhecer esses palhaços. E quando fui ver, eram 2 potiguares. Que potiguares é quem nasce lá do meu estado. E eles tinham um projeto de montar uma escola de artes e ciências. Morava no Europa Park há 14 anos, tinha um filhinho. E o sonho deles era voltar para o Brasil, tinha esse projeto já pronto, feito, como inscrever nas leis de incentivo, mas nunca tinha Tem gente que acredita em acaso. nada de start. Eu peguei esse projeto, botei debaixo do braço e voltei. Comprei uma lona de circo de 60 mil reais, vamos montar tudo e vamos embora. E aí? Eu não conhecia essa louca, Daniela Lemos. Daniela Lemos. Né? Foi lá mesmo que eu conheci. Não, aí passou. Aí teve essa história do circo, eu fiquei em paralelo e continuei na advocacia, né? De manhã eu era palhaça e de noite... Não, de dia eu era advogada e de noite eu era palhaça no circo. Foi onde eu conheci 2 palhaços New e Gênero, eles tinham um projeto grandioso que era montar uma escola de arte para crianças carentes. Entendeu? De arte de circo. Eles ensinavam a ser palhaço, a malabarista e mandavam para fora do Brasil. O projeto deles era esse. Então eles vieram embora e a gente tocou esse projeto cultural. E por incrível que pareça, desse circo foi onde veio uma menina, que ela participava lá do projeto. Ela tinha 12 anos de idade e estava grávida. E ela veio até mim, como era diretora da DADAL, e pediu um citotec para tirar a criança. Então, eu disse, enquanto instituição, não vai tirar, que a gente cuida. A gente cuida enquanto instituição. E ela com a estrutura pequena de criança mas a gente levou para médico, não sei o que, fez todo
todo Ela teve o bebê? Quando ele nasceu, ela me ligou. Seu filho vai nascer. Aí eu, filho? Filho? É, seu filho. Aí eu disse que cuidava enquanto institucional. Você não tem uma mínima condição de cuidar dessa criança. Você venha e você se vira com ela. E eu fui, passei 4 horas e meia com ela dentro das minhas pernas, porque como era só uma criança, ela lá numa maca de hospital, ninguém queria fazer uma cesárea. E ela sentia muita dor, o corpo dela de criança, muito pequenininha. E acabou que teve uma hora que João saiu, né? E João? João. Aí, quando o João saiu, eu digo, pronto, e agora? Como é que eu vou fazer com... Eu não posso sair de um hospital carregando uma criança, que eu não tenho um documento dessa criança. Uma criança não pode me doar outra criança. Eu não estou em fila de adoção. Para onde é que o João vai? Para um abrigo. Eu fui lá na assistente social do hospital. Para registrar uma criança como mãe, eu preciso de uma declaração de nascido vivo. Mas me deu um insight. Mas pai pode ser qualquer um. Liguei pro meu irmão. Parabéns, você vai ser papai. Você foi sorteada. Foi. Aí ele, tá louca? Tô. Vai, tem que ser. Aí ele fez, como, Brenda, eu tenho 32 anos, como é que eu vou para um cartório dizer que eu tenho um filho com um menino de 12? Você vai me botar na cadeia. Do que eu fiz? Foi. E aí? E aí que ele veio, não tinha opção não. Ele foi e eu levei pro cartório e ficou João no nome da mãe biológica e no nome dele. E eu saí com a certidão de nascimento de João. Pelo menos estava no nome do meu irmão, que era o pai, né? E eu podia levar para a escola, levar para o médico, fazer o que quisesse. Do que tudo uma menina. Era teu sobrinho? Exatamente. E ele fez João nasceu, eu vou ser pai de papel, não. Eu vou morar com você, eu quero criar meu filho. Eu ganhei um filho e um marido de uma vez só. Um saco, mas foi assim. O universo formou uma família para você através de um caso de uma menina de 12 anos que engravidou e o nome dele E através da Copa da Alemanha, que eu não fui pro jogo, o Brasil perdeu. E com todo o dinheiro que você ganhou. Foi. Aí o que acontece? Eu ganhei esses 100 mil reais, mas não era 100 mil reais toda semana. Eu não era uma advogada famosa que pegava um caso desse por mês. Sim. Então foi quando... O dinheiro foi fazendo assim, né? Fiquei doida. No instante acabou. Quando eu olhei, eu já não tinha mais nada. E é maravilhoso. foi quando eu tive um insight de uns camelôs me procuraram, me ligaram. Nesse inteirinho, foi a primeira vez que eu ia ainda sendo preso. Por quê? Porque eu acompanhei esse caso todo, fui para a reconstituição do crime, estava aparecendo na mídia, e ligaram para o pessoal do meu escritório e disseram assim, ligaram não, o pessoal do meu escritório foi para um churrasco que só tinha juiz, promotor, e lá era boca pequena, disseram assim, na terça-feira, na primeira audiência desse caso, a advogada, que não é advogada, vai ser presa. Vou dar voz de prisão. Por quê? Porque ela não está inscrita nos quadros da OAB. Está exercendo a profissão ilegalmente. Exercício ilegal da profissão. Exercício ilegal da profissão. Aí eu estava em Recife, no Recife Folia, bem feliz, com champanhe na mão, blá, blá, bem feliz. Aí ele liga, Brenda, você vem embora, porque na terça-feira você vai ser presa. Ah, como ligaram um convite maravilhoso desse? Tô indo, eu fui embora, né? e na segunda-feira de manhã cedo, como eu tinha passado já, eu me ajoelhei. Não era, o presidente não estava, o vice-presidente, ele lembra dessa história até hoje. Eu disse assim, eu preciso dessa carteira. Ele fez, tá doido, você tem que fazer o juramento, a formalidade, a liturgia da instituição. Eu digo, você não vai acabar com minha carreira antes dela começar, que ela nem começou. Então, se eu passei, eu preciso desse número. Aí ele lá... Gente, só me dá meu número, só o número. Né? Eu lembro que ele pegou, ele fez de tanto eu insisti, eu ajoelhei, fiz o juramento nos pés dele, sozinha. Aí ele pediu pra tesouraria, pegou aquela vermelha assim bem grande, datilografou, botou o número lá e me deu. Brenda, eu espero que você lembre disso pro resto da sua vida. Eu vou lembrar. Mas com certeza, depois de ajoelhar até no pé do cara. Quando foi na audiência, na terça, a primeira coisa que a promotora fez,
antes de começar a audiência, vamos fazer uma pequena digressão, porque fomos informados que a advogada atuante, no caso em questão, não está inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ups! A mágica saindo. A mesa era grande assim, eu fiz como de bumerangue, assim, ó, pá. Essa serve? Ela olhou, vamos seguir. Até hoje essa juíza fala dessa história, toda a vida que eu tenho ali. Prosseguindo, né? Foi a primeira escapada da prisão que eu dei, foi essa aí. Foi essa aí. Aí depois segui. Aí, mas o dinheiro já tá acabando e tal. Aí eu tive um insight, me ligaram pra mim, uns camelôs da cidade, que a polícia batia e levava as coisas, prendia a mercadoria e às vezes levava até eles presos, quando eles se rebelavam pra não dar mercadoria. Um ambulante no meio da rua, que vendia CD pirata, que vendia... Aqui tem muito no Pronto, que vendia essas coisas. Pronto, exatamente. É. Então, uma dessas pessoas me ligaram, entendeu? E doutora, venha tirar a gente, sei o que. Eu fui lá e consegui tirar. Aí, eu não tinha dinheiro para pagar, era uma ambulância, assim, não tinha muito dinheiro para pagar. E o habeas corpus é caro, né, doutora? Aí, como era um grupo, aí eu digo, R$1.200. Sabe? Pro grupo. Pro grupo. Aí, nessa história, deu R$12 para cada um, não sei o que, foi. Aí pronto, ficou essa história dos R$12. Quando foi preso de novo, ele foi pra TV. Ai, meu Deus! Ele foi pra TV. Eu não tô nem preocupado com isso, com essa prisão, porque a doutora Brenda me tira por R$12 e tá tudo. Me malhou. E você assistindo assim, foi? Eu disse, o quê? Eu fui a malhação. Brenda sou eu me vendo na TV, tipo... R$12. Ficou a história do R$12. Onde eu olho os advogados, doutora, R$12. Abaixo da tabela da ordem, pra quem não conhece, não pode... a primeira representação. Porque pra quem não conhece, existe uma tabela de valor mínimo da ordem, não pode baixar o... Mas aí o insight que eu tive disso aí, né? Eu fiquei malhada. A advogada da mídia ficou malhada com a história dos R$12. Mas eu tive um insight que tinha muito ambulante, muito feirante, muito tudo. Então eu fundei a associação de camelôs para regularizar, pelo menos, estratégia da prefeitura. Eu tive muitas reuniões com a prefeitura de localização, onde eles podem ficar box, onde um espaço só deles e tal. E com essa história, para você ser associado, era R$12. Só que era mais de 2.000 associados, 3.000 associados. Então, fiquei bem na fita. Ficou rica novamente. Fiquei bem na fita. Conheci o acesso do dinheiro. E bem na fita. E com o andar da carruagem, eu gostei muito de ganhar dinheiro. É bom, sim. Claro que é. Eu me especializei em advocacia criminal. Mas eu gostava muito de ir atrás do direito do carente, de quem não podia. Entendeu? E eu fui muito para esse acesso. Eu tive dois clientes que eles eram estrangeiros. Quando teve aquela crise lá em Portugal, eles eram construtores e queriam vir construir no Brasil. Então eles procuraram meu escritório e tal, aí me contrataram. E abriram empresas aqui e eu orientei a lidar com obras públicas, essas coisas. Mas eles disseram assim, Brenda, a gente precisa de um administrador brasileiro para tomar conta tanto do dinheiro quanto da parte jurídica, licitação e tal, e é você. Então você se torna sócia com 20% da empresa. Eu não sabia nem o que era uma betoneira, mas entrei nesse negócio e era um negócio bem rentável. Mas com isso eu fui para o outro lado da moeda, que é obras públicas com prefeituras, com políticos, com licitação. Então quando eu fui para a primeira, eu achava que era tudo normal, conforme a lei. Você fazia uma proposta, menor preço e tal. Sim, coloca todos os documentos, certidões negativas. Aí eu cheguei lá bem... Carta marcada. Foi, eu cheguei lá bem feliz. Ó, isso aqui, ó, minha empresa, a gente coisa tanto, aí eles começaram a rir. Eu disse, o que foi? Não é assim que funciona, não é carta marcada. Aí eu falei, doutora, aqui, ó, é um mapa, tá aqui as obras, você escolhe o que a senhora quer, e é tantos %. Aí eu digo, não, gente, nem assim, não é contra a lei. Aí eles, doutora, vá advogar, que a senhora tá no lugar errado. Aí você tá no Brasil, né? República das Bananas. Eles falaram isso. E eu era para ter me levantado naquele minuto e ter ido. Porém, os meus sócios já estavam instalados com família, já tinham feito investimento na empresa, já estava tudo. E eu segui, ou seja, eu errei.
Ali eu errei, eu paguei o preço. Você é muito depois. corajosa. Não, mas eu errei. De falar que errou. Não, mas é muito, muita Eu coragem de errei. falar que errou. Porque ali naquele momento, eu achava que eu, com a espada da justiça da mão, eu era She-Ra, a irmã gêmea do He-Man. Eu fazia justiça. Só que ali eu fui seguir com a manada. Para não prejudicar os meus clientes, eu aceitei as obras. Tá. Aceitei as obras, aí eles, isso aqui é uma praça, não sei o quê. Quando foi 2 dias depois, o prefeito, né, que eu ganhei as obras, mandou no escritório uma caixa de uísque vermelha e deixou lá. E disse, o prefeito fulano de tal, deixou isso aqui, amanhã eu venho buscar ela cheia com o valor tantos por cento das obras que você ganhou. Aí eu, tá bom. Colocou lá. Liguei pra ele. Isso aqui vai direto pro Ministério Público, viu? Eu vou denunciá-lo. Corajosa. Foi. Porque poderia estar cheio de azeitona Foi, agora. mas eu Mas não fui tá. e denunciei. Foi a primeira. Denunciei. Denunciei que ele estava pedindo propina e tal, e tal, e tal. A gente fez as obras, eu ganhei as obras, eu ganhei. Sim. Você ganhou, eu fui lá, apresentei minha empresa, propôs, ganhei. Concluí as obras e ele ficava com dificuldade não queria me pagar, não queria pagar a empresa. A gente construía, fazia medição por causa dessa denúncia. Então foi aí que eu comecei a ver as coisas erradas por trás. Mas eu achava que era só ir no Ministério Público, denunciar e que estava tudo certo. Também já pensei assim. Só O Ministério não Público é ia assim, resolver tudo. né? Não é assim que funciona. Você fica malquista, você fica perseguida, você não pode ter, principalmente por ser mulher. Por ser mulher, aí Já acaba com 50%. já acaba com né? 50% do seu poder. Eu tinha essa visão do Mundo Encantado de Alice que era só isso. Eu tô indo pela lei, é só Eu denunciar. vou no MP, vou na ouvidoria. Até a gente pegar umas obras no interior da Paraíba, e lá eu construí um ginásio e tal, e o prefeito, era uma cidade pequena de 7 mil habitantes, e o prefeito, quando foi pagar a primeira medição, ele condicionou o pagamento a dormir comigo. Foi. Então ficou um pouco mais caro, Foi, né? ficou mais caro. Ficou mais caro. Condicionou, e isso era assédio, puro assédio. Claro. E eu não quis saber. Eu fui direto para o Ministério Público. Fiz greve de fome, você botar eu algemada na prefeitura. Eu fui descobrir falcatruas de desvio de verba e tudo eu denunciei. Eu deixei ele inelegível. E Entendeu? deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. A gente sabe que existe muito esquema de desvio de verbas, Sim. que até as pessoas não pensam, né? Porque elas pensam de uma maneira macro, então elas esquecem que essa verba que elas estão desviando, às vezes é o pratinho de comida de uma criança numa Não. escola pública Lá eu que tá indo denunciei. comer na escola porque não Lá tem comida em casa. Lá então, não assim, tinha saúde, essa cidade, o recurso vinha do governo federal e lá não tinha saúde, não tinha educação, era tudo precário, era uma cidade no meio do nada e eu comecei a abrir os olhos da população dizendo isso. Aí eu passei a ser a famosa, mas eu estava na Paraíba, eu andava de colete e à prova de bala, porque ele ameaçava de morte. coronelismo, né? O pessoal vai lá e mesmo isso aqui assim, faz, imagina lá. e mesmo assim eu continuei com as minhas denúncias. Só que com isso, Corajosa. eu criei uma raiva de todo político olhava para mim como, ela tá querendo se promover, ela vai ser candidata aí. Eu nunca tive pretensão nenhuma de política. Minha política era fazer com que a população recebesse o que tinha de direito, era deles, o povo é rico, aquele povo ali. Bom, mesmo porque se você fosse, você não ia ganhar, né? Porque a gente é honesta, né? Não tem como. Quando você chega na política, eu acho isso. Pode ser um santo, mas você chega lá, tem um deslumbre, você se deslumbra. Você pode ser até bom, cheio de intenção, eu tô com ótimas intenções, não sei o quê, mas quando você chega lá, que você vê aquele rio de dinheiro disponível, com aquele monte de baba-ovo, não sei o quê. E é uma engrenagem, doutora. Então você tem que ser uma monge budista, uma santa para não cair. E eu acho que se eu fosse, eu cairia. Então, não vou, nunca vou. Aí recebi proposta de partido para isso, para lá, para B. Pronto. Comecei essas denúncias, certo? Comecei essas denúncias e vim para Natal. Comecei a denunciar o governador na época. Governador com os esquemas lá de casas populares, não sei o quê. E construtoras, né? Era sempre um negócio. Eu comecei a botar o dedo assim. na ferida. E o pior que eu ia pro Instagram, nessa época começou a bombar o Instagram, e marcava o governador, e marcava denúncia, e marcava o documento, e não queria saber de nada. Aí teve uma vez que
o governador mandou despejar mais de 60 famílias que tinham invadido um terreno público, tinham construído suas próprias casas, mas era um terreno público, e ele queria botar esse povo para fora e dizer que ele mesmo construiu as casas e realocar essas casas para outras pessoas. Foi o governador Robson Farias, o pai do Fábio. Digo porque ele sabe que a marmota. Então eu fui para lá. Ia fazer uma desapropriação. Foi, desapropriação. E tava lá a cavalaria, e não sei quantos retroescavadeiros, trator, tudo. Pronto, eu me postei no meio desse negócio aí. Fica assim, passa por cima. Se fosse o irmão do Ciro Gomes, ele tinha passado por cima. Aí fazendo um vídeo, seu covarde, seu não sei o quê, chamando ele todo mundo ao vivo, ele foi e mandou me prender. Foi. Deu voz de prisão? Foi, deu voz de prisão. Eu tô sendo presa por quê? Não, porque você está... Cadê a ordem judicial? Está obstruindo a ordem judicial. Mas não tinha ordem. Ele estava fazendo por conta própria. própria. Ele Era férias da justiça, era recesso judiciário, ele fez por conta própria. Aí me levaram, quando cheguei na delegacia, aí o delegado, doutora, a senhora não foi presa, deixe de confusão, a senhora vai acabar com a carreira desse policial que ele trouxe, deixe de besteira, não sei o quê. Eu digo, não, fui presa. Não foi. Recebeu voz de prisão de fui levada numa Fui levada né? numa viatura, não fui presa. Não, e o cidadão pode dar voz de prisão. Mas foi lá e ele deu me levaram. Cidadão, né? Foi, me levaram. Enfim, não, mas quem me deu voz foi a polícia mesmo. Olha, você tá preso. Tá. Aí, quando chegou lá, não, doutora, não sei o que. Eu disse, não, mas eu quero a foto lá do negócio, porque eu quero, fui presa. Eu fui presa, foi. Sim. Aí ele, não, aí eu peguei, tava de óculos escuros, fui lá no painel que tem, e eu mesmo tirei a foto. E botei um textão pro governador. Ah, que tem aquele painel que nem tem no podcast, da polícia. Da polícia. Aí eu tirei essa foto. A pessoa sempre fica toda cagada. Aí eu tirei essa foto sorrindo. Isso. E assim uma selfie. Com um óculos dita de 10 reais da cara. Chanel. 10 foi. Não, e ficaram dizendo, pronto, passou essa foto, bombou, Bombou. Foi. E eu continuei, não fui presa, fui solta, né? Claro. E eu continuei lá famosa e não sei o quê, e botando a cara de política. E todo dia chegava. Teve um dia que chegou 10 boletins de ocorrências contra mim. Você dormia? A polícia batia na porta. Doutor, 10 de uma vez, ela tá puxando esse dia, 10. Tudo por calúnia e difamação. Agora era tudo. Era prefeito, vereador, secretário. Artigo 147. Era secretários. Não tinha ninguém cidadão de bens. Não tinha um trabalhador ali, não. Mas é sempre assim. Era sempre assim. Mas aí, pronto, eu comecei a ficar conhecida, né? Conhecida. Famosa, né? Porque eu falo, famosa. Fiquei conhecida. Aí, um grupo de franqueados de uma empresa chamada PagFácil. O que é PagFácil? PagFácil é um correspondente bancário do Banco do Brasil. É tipo uma casa lotérica. Não tem a casa lotérica da Caixa? Tem a do Banco do Brasil, que era PagFácil. Ah, entendi. Pronto. Um grupo de 16 pessoas de vários estados foram até Natal para ser atendido por mim. Doutora, a gente precisa de você, porque nós fomos enganados. Isso foi o que houve. Ele disse, nós compramos essas franquias, que era o quê? Seja um dono de casa lotérica, era tipo assim a propaganda. Na OLX eles vendiam, de forma ilegal. Chegava assim, você compra por 150 mil reais essa franquia, monta ela toda, que é um correspondente do Banco do Brasil, você montava blindagem, botava cofre, fazia um investimento. Padrão, né? Fazia um investimento e começava a trabalhar. Essa empresa vendia muito fácil a arrecadação. Vendia essas franquias de forma ilegal. Vendia e na hora que você começava a operar, você era só um boi de piranha, porque ele fazia você montar tudo, você trabalhava, mas na hora de receber do Banco do Brasil, ele ficava com 80% do seu lucro e ele passava 20%. Porque o contrato era dessa empresa com o Banco do Brasil. E a forma legal que eles tinham de operar era assim, o Banco do Brasil fez uma licitação e essa empresa ganhou. Então ela tinha o direito de ter correspondentes bancários em todo o Brasil. Mas aí ele contratava uma pessoa para ir lá administrar, trabalhar, ser o caixa. Eles não faziam isso.
Porque aí eles eram, você era empregado deles. Eles vendiam para você, que era ilegal, proibido terminantemente pelo Banco Central de você vender um correspondente bancário. Porque você tem um bacen, uma senha do Banco Central, você não pode vender Claro. isso. Você não pode vender isso. Então você tinha o direito de operar e botar um administrador. Eles vendiam até na OLX. Aí beleza. vendia, e o contrato não era do Banco do Brasil. Você recebia tudo com o timbre do Banco do Brasil, mas ele só subestabelecia para você. O contrato, o Banco do Brasil pagava a remuneração a eles. Então eles faziam o quê? Ficava com 80% e repassava 20%. Quando o empresário que comprou, que eram os meus clientes, quando eles chegavam no final do mês, o faturamento não dava nem para pagar os custos fixos da própria casa lotérica. Entendi. É tipo Aí eles uma perderam, viagem perdiam tudo. Eles perdiam tudo. Aí quando descobriam isso, iam até a empresa querendo desfazer o negócio. Aí não dá. Não desfazia e ainda cortava seu sinal. E eles ficavam sem nada, perdia tudo. Chegava lá, ó, você Não tem perdeu operação. dizia assim, você descumpriu o contrato, você tá fora. Então essas pessoas, chegou pai de família lá, eu vou me matar. Teve gente que vendeu carro. E detalhe, a garantia para você operar isso, que era coisa de banco, era o imóvel, era a sua própria casa. A garantia era essa. Então, se você desfazia esse contrato, você perdia a sua casa. Mas mesmo que for bem de família? Não, geralmente era outro imóvel. Pegava lá, entendeu? Pegava outro imóvel, olha, ou então você dava tanto de calção, era isso. Então, as pessoas chegavam no meu escritório desesperadas. Brenda, eles cortaram meu sinal, eu não consigo mais operar. Eu disse, calma que eu vou conversar com essa empresa. Então eu fui até essa empresa. Essa empresa era associada com a Brinks, seguradora, uma das maiores seguradoras do país. Sim. Então o que acontece? Quando eu cheguei lá, meus clientes, eles querem desfazer esse contrato e querem o dinheiro de volta, porque eles foram enganados. Isso aqui é ilegal, esse negócio é ilegal. Aí eles começaram a mudar o contrato. Quando eu vi que era ilegal, quando eu denunciei ao Banco Central, denunciei ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil mandou um e-mail para mim dizendo, doutora, isso é impossível, isso é um crime. Sim. Mas está acontecendo. Ele fez, a gente não acredita que isso está acontecendo, porque isso não pode. Pois acredite. Mas pois acredite. Mandei para o Banco Central, mandei para a Polícia Federal, e quem me procurava que não tinha tido o seu sinal cortado, eu orientei por conta própria, dizia assim, você ainda está operando? Tô. Você fatura quanto por dia? Era tudo do interior, gente sem São estudo. pessoas leigas, né? Sem estudo. Sim. Pronto, quanto é que fatura aí? 150 mil no dia. Pronto, no final do dia, você já autenticou o negócio da pessoa, a pessoa foi lá, pagou uma conta de água, já está no sistema que ela pagou. Você, no final do dia, você vai fechar suas portas, pega o dinheiro e some. Sim. Pronto. Eu orientei a fazer isso. Eu, exercício e arbitrário das próprias razões. Não, na verdade, poderia configurar apropriação indébita, né? Foi, exatamente. Apropriação indébita. Mas aí a empresa começou a ficar louca, começou a me ligar, me chamar de bandida, que eu era assaltante de banco, me ameaçar. Assaltante de banco? Foi, assaltante de banco, me ameaçar, disse que eu era não sei o quê, aí começou a me denunciar em tudo quanto era estado. Ela é assaltante de banco, ela não sei o quê, ela tá fazendo, ela tá roubando nossos cofres. Eu nunca nem tinha saído de Natal atrás desses cofres do céu, onde até em São Paulo tinha cofre. Aí eu disse assim, eu ficava rindo, eu disse, ei, eu só vou parar, eu respondi assim, debochando, né, que tinha um grupo. Eu só vou parar quando eu barrar os boizinhos do Banco Central. Tirava onda, eu disse isso, tem essa frase. Minha prisão foi baseada nessa frase. Quando eu ia para a delegacia, que eles me denunciavam, eu chegava lá e mostrava tudo, que quem estava errado era eles, todos os delegados. Dizia, doutora, vá para casa que isso aqui é arquivamento de inquérito. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é seara civil. Vai discutir contrato na seara civil. Claro. Então, eu estava tranquila. Porém, tinha um delegado no Rio Grande do Norte que nós éramos inimigos mortais. Brigávamos pela mídia. E esse delegado, eu denunciei ele várias vezes à corregedoria, eram inimigos públicos. Eles viram na internet que eu tinha rixa com esse delegado. Disse, isso aqui dá certo. Aí foram lá. É tanto que essa prisão saiu de São Gonçalo, que é o interior lá do Rio Grande do Norte. Foi uma precatória? Foi uma precatória. Foi uma precatória. Procuraram esse delegado, pediram para ele juntar lá com a juíza e pedir a prisão, que eu era assaltante de banco. Essa juíza, não sei como, acreditou. Ai, gente, desculpa. E um dia eu dormi advogado e acordei presa. A polícia na porta. 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã. Que é a hora que pode prender. O que foi que aconteceu? Uhum. Você tá preso pelo quê? Arrombadora de caixa eletrônico. O negócio é pesado.
Eu digo, sério? Sério. Eu digo, "Mas onde é que vocês vão achar esses caixas? Onde é que vocês vão achar esse dinheiro? Onde é que vão Nessa achar?" calma? Nessa calma, muito tranquila, muito tranquila. Eu disse assim, ó, e todos os processos dos meus clientes eram judicializados, não era assim, eu peguei um cliente, não, era todos estavam sendo discutidos judicialmente. Mas o que dinheiro não fizer, nada mais no mundo não, ainda mais lá. Eles ofereceram dinheiro para essa turma da polícia, isso eu estou dizendo aqui porque eles confessaram em juízo, tem Eu os confesso, depois. então já é transitado de julgado, já. Não, transitado de julgado ainda não, mas eles passaram a responder sobre isso, entendeu? Mas pegaram o quê? Pegaram a foto do ano anterior, estamparam em todos os blogs e jornais e ficou por isso mesmo. A matéria, se você ler a matéria, diz assim, ela assaltava as casas lotéricas com os próprios donos. Era assim, é tão Eu bizarro não que... consigo nem é engraçado, desculpa, eu tô mas indo com só que respeito. isso serviu para quê? Eles não queriam um negócio de processo que sabia que não ia dar em nada não, porque tinha para materializar isso, eles teriam que ter achado dinheiro na minha conta, 3 milhões. Não tem como eles disseram. materialidade pra Não isso, tinha nenhuma. né? Mas eles queriam o quê? Me malhar na mídia, que foi o que... O leigo vai olhar e vai achar que você é assaltante de banco. Me malhar na mídia e acabar com minha carreira jurídica. Claro. Essa doida tá denunciando a gente da Polícia Federal. Então vamos derrubar ela Você mexeu primeiro. com gente grande, Com né? gente grande. Brinks Sim, é o maior pois cigarrador é. do país. Assaltante de banco foi bonito só que até. quando eu fui presa, fecharam todas as lojas da Paraíba. Você foi presa e encarcerada? Encarcerada. Foi pra penitenciária? Não, fui pro... Foi pra casa de sala do Estado Maior, fui pro batalhão. Eu sou advogada. Ah, sim, não pode, né? Jogar perto não dos pode. presos comuns. Não Foi pro pode. tipo Romão Gomes aqui de São Paulo. Só que ainda o adendo disso aí é porque nesse período eu estava em processo de adoção do meu filho. Do João. Do João. Legalizando. Quando a mãe dele, de 12 anos, completou 18, eu entrei com processo para ele ficar no meu nome. Sim. Entendeu? Então, nesse período eu estava iniciando o processo de adoção de João. Então, eu fui para a audiência do meu filho, pedindo para ele ser meu filho, presa. E o juiz olhou assim, a senhora está presa, qual a moral que a senhora quer adotar uma criança? Qual a moral? O juiz falou isso? Falou. Qual a moral? E ainda tinha um adendo. Ele não pode falar uma coisa Mas dessa, falou, né? mas falou. Não pode. E ainda tinha um adendo. Pela lei brasileira, 2 irmãos não podem adotar. Mas eu conheço o caso que... Sim, mas eu virei jurisprudência. Sim. Não, virei Ah, tá, jurisprudência. porque eu tenho uma amiga que fez isso. Não, com o irmão. Os É com dois o irmão. Kátia Romão e Vitor Romão. Mas virou jurisprudência. Na Paraíba, virou jurisprudência. O que é que acontece? 2 irmãos não podem adotar e ainda tem no Código Penal brasileiro que você não pode registrar filho como biológico for sabendo que não é seu. Então, meu irmão cometeu um crime. Então, o Ministério Público, junto com o juiz, foi para tudo isso, levar isso. A gente passou a responder uma ação criminal por causa disso e perdemos João. João com 7 anos, nós perdemos. Eles tiraram... Tiraram João. Levaram pro abrigo? Não, queriam levar para o abrigo, mas João, eu tinha um relacionamento na época da adoção de João, que ele reconhece como mãe, e ela se interviu e disse, não, ele não vai para um abrigo, ele vai ficar comigo. Até resolver essa história O toda. universo é muito bom. Foi. Então ela ficou com ele, mas foi o judiciário fez isso. Entendi, eles queriam pegar você De de todo todos os lados. jeito. Então, aí eu passei o quê? Eu disse, pronto. Eu presa como assaltante de banco, eu era a defensora dos pobres e oprimidos da moral e dos bons costumes, eu era assaltante de banco. E saí em Natal, uma província, era só o que eles queriam. E vivendo uma vida Então, carcerária. a partir dali, todo mundo dizia, o carro dela é importado porque ela rouba. Ela viaja para a Europa porque ela rouba. Ela só tem isso porque ela rouba. Rico rouba, né? Rico rouba. Rico rouba, né? Ninguém pode ter dinheiro de Isso, ser rico bem-sucedido rouba. fazendo coisa certa. Não, só se estiver fazendo coisa errada. Morreu no submarino porque é rico, mereceu morrer. Tudo, O ódio do bem. A gente tem vergonha de ter dinheiro, é Sim, desse jeito. Não pode ter, é sujo, Não pode, roubado, é sujo, claro. Então, até se resolver tudo isso, eu passei 46 dias presa. Mas aí conseguiram descobrir que não tinha nada e eu fui solta, certo? Você fez seu próprio habeas corpus, não? Fiz meus próprios habeas corpus e fui solta. Tá. Então,
quando eu saí, eu ainda fiz um acordo lá com o judiciário para não advogar enquanto resolvesse o problema. Ainda teve eu saí sem OAB, sem Foi poder... suspensa. Foi suspensa. No 6 primeiros meses eu fiquei suspensa. Então, assim, foi tudo muito difícil. Eu disse assim, acabou minha carreira. Quem é que vai me contratar? Todos os advogados do escritório, só ficou um. Todos saíram, não deram as costas. Não, a gente tá... Não quer envolvimento. Não queria envolvimento. Processos que eu ganhava, os advogados, que não eram meu, era o que eu ganhava, era do meu cliente, os advogados apelavam com a foto da minha prisão. Tipo assim, o que é que tem a ver? Eu fui para uma audiência, o advogado disse, doutora, ela vai ganhar 60 mil de honorários, ela tá com cheiro de cadeia. A juíza deu uma lapada nesse advogado, mas os próprios advogados, a própria classe, a advocacia, os advogados, é a única classe que eu vejo querer comer o fígado do outro. Porque juiz, ninguém fala de juiz. Promotor, ninguém fala Na de escola de magistratura não pode, não pode. né? Mas só que advogado é um querendo comer o fígado do outro. Sim. Então eu digo, acabou pra mim. Eu não tenho mais eira nem beira. Isso foi em 2018. Mas quando eu saí, o que eu percebi é que a advocacia, ela entrega resultado. Entrega resultado. Então, tudo aquilo que eu tinha feito até ali, não tinha cliente na minha porta dizendo que eu enganei cliente ou enrolei cliente. Tinha cliente que me endeusava. Entrega resultado. Então, o meu trabalho como advogada, o meu trabalho, o que eu fiz na advocacia, não me deixou desistir e me fez acreditar. E eu não perdi nenhum cliente, foi vindo mais e mais, eu fiquei famosa, né? Afinal, já era de cunho até nacional, que saiu na mídia nacional. E meus clientes continuaram vindo, e eu continuei crescendo. E a prosperidade vindo, porque você é de verdade, então a prosperidade... Muito, então, porque a advocacia é assim, você ganha um processo, Brenda ganhou meu processo, Brenda fez isso por mim. Então é o boca a boca, eu não posso ir lá fazer advogado não pode fazer propaganda. Então o meu trabalho, o meu conhecimento, ninguém tirou, tentaram. Conhecimento ninguém tira. Ninguém tira. Tentaram de todas as formas. Ela foi presa. Ninguém queria saber. Nelson Mandela também. Eu dizia isso. Nelson Mandela, Gandhi foi preso. Jesus foi preso. Porque eu não posso ser. Entendeu? Eu falava isso. Gente, pelo amor de Deus. Então, mas as pessoas hoje em dia, assim, ela não quer ver o outro no topo. Não. Elas querem ver no chão e pisar. Mesmo que você não me conheça, mas você não quer me ver ali. E principalmente mulheres. Eu sentia muito isso das mulheres. Ah, com certeza. As mulheres eram as piores. Eram as piores, sim. que queriam que eu estivesse no chão. É. Entendeu? As advogadas queriam que eu estivesse no chão. Mas eu acho que a vida é isso. Você joga aquilo pro universo, você emana aquilo pro universo e você vai ter de volta. E eu acho que eu tive de volta. Eu tenho certeza. Minha vida profissional, principalmente, eu acho que eu não cheguei no topo ainda, porque eu acho que eu tenho muito ainda a conquistar. Com certeza. Mas eu causo uma espécie de inveja em muitos advogados. Nossa, eu causo inveja mesmo. Entendeu? E minha história é essa. E seu pai conseguiu uma doutora. Não, me orgulho, agora eu sou só... Não é? E seu pai conseguiu uma doutora. E você também jogou isso pro universo. Você quer ter uma filha doutora? Mas não era exatamente. Quando a gente pede as coisas pro universo, você tem que ser específico. Ele queria uma filha doutora. E doutora, para ele, era somente médico. Mas, segundo a lei de Dom Pedro I, Dom Pedro II, sim, nós podemos ser chamados de doutores. Temos que ser chamados de doutores. O pessoal fica besta. Todo bacharel, todo bacharel. Não pode falar que é advogado e doutor porque vocês não fizeram doutorado. Não, podemos sim, está na lei. Ai, de Dom Pedro I. Mas está, mas está. Não estamos. E é essa a minha história. Eu tenho muito orgulho da sua história, muito orgulho de você, de verdade. Para mim é um prazer o universo me conceder estar perto de você, ao seu lado, e conhecer mais a sua história, você compartilhar a sua história comigo, com a gente, né? Ter essa confiança. E eu tenho muito orgulho da sua coragem. A sua coragem é inspiradora. Troquem inveja por modelagem e inspiração. Dá para fazer essa sublimação e você ser uma pessoa que agrega no mundo e não uma pessoa que sai por aí derrubando pessoas, né? Então, doutora Brenda, foi um prazer. Doutora. Foi um prazer estar aqui. O prazer é meu. Obrigada. Um beijo e boa noite.
Doutora, nós nos despedimos, só que ficou faltando uma parte extremamente importante. O João voltou? Voltou. O que é que acontece? Para você adotar uma criança, você tem todo um estudo social, com psicólogo, com assistente social, com tudo. Então eles vão para dentro da sua casa, ele olha a vida da criança, se é bem criado, se é bem tratado, o que aquela família pode oferecer para aquela criança. Então o João já estava conosco há 7 anos. Então eu já chamava de pai, já chamava de mãe, já estudava na melhor escola, já era muito inteligente. E ele fez esse estudo. Então, o Ministério Público pediu para que fosse foi o primeiro do Brasil que a gente tinha conhecimento que 2 irmãos adotassem. O inquérito contra o meu irmão foi arquivado a pedido do Ministério Público e conseguimos colocar ele no meu nome e do meu irmão. Hoje ele mora com a gente. Está lindo e livre. 12 anos de idade. 12 anos já. Meu filho, mais do que nunca. Abençoado. Abençoado. Filhos, a gente pode parir de muitas formas os filhos, né? Uhum. Então, assim, é muito sagrado uma mulher conceber um filho, parir um filho é um ato muito bonito, mas tem outras formas também de fazer um filho nascer. Na verdade, muitas mães nascem de maneiras diferentes. E a doutora Brenda fez o João nascer através da força, porque uma menina de 12 anos com certeza não vai ter estrutura mental para isso. E o que ela pediu para você, eu compreendo ela, ninguém julgue, por favor, porque ela foi para a pessoa certa, ela foi para a mãe do João. Sim. Ela né? sempre falou isso. Não, você sempre foi mãe de João. Sempre foi. A barriguinha era dela, mas o filho é seu. Sim. Muito obrigada. Doutora Brenda, maravilhosa. Boa noite. Mãe do João. Okay. Yeah.